Continuando aí a explorar alguns plugins e também o Elementor, nós desenvolvemos então aqui uma página utilizando todos os recursos personalizados, onde nós temos 3 imagens, uma breve descrição das imagens e ao clicar na imagem eu tenho a imagem ampliada com uma legenda, né? Então isso aqui é para todas as imagens. E também nós colocamos um divisor aí, né, um divisor um pouquinho diferente, só para fugir daquela linha reta, né, aquele traço na horizontal, para ficar um pouquinho diferente. O que eu quero fazer agora? Eu vou acrescentar mais 2 componentes. Eu vou acrescentar um carrossel aqui, né, um slideshow, e vou acrescentar em outro pedaço aqui da tela notícias, né, posts, notícias recentes e assim por diante. O que nós podemos fazer então? Primeira coisa, eu gostaria de mostrar para vocês alguns plugins que eu instalei. O primeiro plugin, eu instalei um de carrossel, né, que é esse Cyclone Slider. Você pode instalar. O Elementor nós já tínhamos instalado. Eu instalei esses 2 plugins de post, depois a gente vai dar uma olhadinha neles, que é o Feature a Page Widget e o Flexible Posts Widget. Deixa eu ver o que mais. Instalei esse Pop-up Maker, que é para a gente fazer janelas de pop-up. Esse post eu também instalei ele recentemente, ó, é o Recent Posts Widget with Thumbnails. O TablePress a gente já tinha instalado. E instalei também esse Tiny, que é um editor de páginas e de posts do WordPress. Instalei mais por curiosidade. Então aqui são alguns plugins que eu instalei. Já que a gente quer fazer essa divisão aqui, né, para apresentar alguns posts, vamos vir aqui em posts, ó, e vamos criar alguns posts. Eu tenho aqui apenas um post de evento e um post de notícia. Então vamos criar aqui mais 3 posts de notícias, por exemplo. Vamos vir aqui, ó, adicionar novo. Eu vou aqui no Lorem Ipsum para a gente pegar um texto só para preencher. Então eu vou ter aqui Layouts com Bootstrap. E vou colar o texto aqui. Publicar. Eu nem vou utilizar o Elementor aqui não, porque a ideia é criar posts rápidos para a gente poder utilizá-los aqui nessa área que eu quero desenvolver daqui a pouco. Vou voltar aqui para os posts, vou criar mais um. Já vamos definir a categoria dele? Então, layouts com Bootstrap vai ser na categoria notícias. Vamos criar um outro post aqui, desenvolvimento com WordPress. E já vou colocar aqui a categoria. Então repara que ele está com o editor de bloco, né, ativado. Eu vou clicar aqui em documento, categorias, e vou colocar aqui na categoria notícias também.
publicar. E vamos criar mais um post notícias. Vamos colocar tecnologias de desenvolvimento web. E o texto lá do nosso post. Também a categoria notícias. Publicar. Então eu criei aqui, eu tenho 4 posts de notícias e um post de eventos. Próximo passo. Vamos criar o carrossel nosso já. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar esse carrossel utilizando o plugin que eu instalei anteriormente, chamado Cyclone Slider. Então, quando você instala e ativa esse plugin, aqui no seu painel administrativo, né, no lado esquerdo, vai estar lá o seu componente Cyclone Slider. Então, eu vou criar o meu slideshow aqui, o meu carrossel aqui. Depois, esse componente que eu vou criar aqui, eu vou associar ele em uma região do meu site. Então, vou clicar aqui, ó, Add Slideshow. Título. Então, vamos colocar aqui, ó, apresentação de recursos web. Então, vamos vir aqui em Add Slide. Cada vez que eu clico aqui no Add Slide, ele vai criar uma caixinha dessa, tá vendo? Essa caixa são os itens do seu carrossel. Então eu já vou criar aqui um carrossel com 3 itens. Clicando aqui em Get Image, a gente é direcionado para a nossa biblioteca de mídia. E aí nós podemos selecionar as imagens. Então eu vou selecionar aqui algumas imagens. Ó. Selecionou a imagem, gente. Essa imagem, pode ser. Selecionou a imagem, só clicar aqui, ó, Add to Slide. Pronto. Caption. O caption, você vai definir o título e uma descrição para essa imagem. Caso você queira colocar uma legenda, né? Não é obrigatório fazer isso. Mas eu vou colocar para a gente conhecer algumas propriedades desse componente. Então aqui, ó, vamos colocar recursos web. Conheça os recursos envolvidos no desenvolvimento web de ponta. Eu gosto de fazer as coisas também tudo por parte. Então, primeiro vou fazer tudo aqui o caption. Vou colocar infraestrutura. Infraestrutura computacional. As melhores tecnologias de hardware disponíveis para você. Para você e sua empresa. E nessa outra aqui,
eu vou colocar qualidade de software. Todos os produtos são criteriosamente testados. Então, estou fazendo o meu marketing aí, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, quando eu clicar nesse link, eu vou direcionar o usuário para o texto que vai falar sobre essas tecnologias. Então, aqui, ó, link, aí o link da URL, aí eu não tenho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui no Posts, ó, abrir uma nova aba, só para eu pegar o link dos posts para colocar ali. Então, tecnologias de desenvolvimento web. Isso, ó. Esse post está aqui. Então, eu vou copiar esse cara. Vou voltar aqui para o meu editor, ó, link URL. Vou deixar ele aqui e vou abrir numa nova janela, tá? Eu prefiro abrir tudo numa nova janela ou numa nova aba para evitar que o usuário saia do seu site, né, da sua página principal aí. Aqui atributos da imagem, só o título. Eu não vou colocar nada aqui não. O link aqui, vamos voltar. Aqui está falando sobre a infraestrutura computacional. Não vai ficar muito a ver, mas é mais para mostrar a ligação. Então vou copiar aqui essa URL também. Vou colar aqui. Abrir numa nova janela. E aqui é a mesma coisa. Então aqui vai ser o Layouts Bootstrap, por exemplo. Pronto, já vou fechar essa aba, então, para não alterar nada que não tem necessidade de ser alterado. Bom, então vou publicar esse slideshow aqui. E aqui eu tenho um preview, né, de como que ele vai ser. Vamos dar uma olhadinha como que ele está. Aqui ele só está na página principal. Bom, deixa eu já falar aqui. Uma vez que você então definiu a estrutura do seu slideshow, as imagens, título, tá vendo? Aqui embaixo, ó, você tem mais alguns recursos. Então, qual que é o efeito de transição entre as imagens que você vai colocar, o tempo em milissegundos para ele mudar entre um slide e outro, o tempo do efeito de transição, comprimento e altura do seu slide, se você quer que ele seja responsiva, redefinir, né, o tamanho da imagem para caber certinho lá dentro da área do seu slideshow. Vai pausar o slide quando o usuário colocar o mouse em cima? Sim. Vai mostrar os botões próximos e anteriores? Sim. Vai mostrar aquelas pontinhas de navegação? Sim. Então, assim, tem muitas coisas para a gente definir. Eu vou focar aqui no básico, né, que é definir o nosso slide e agregar ele aqui no nosso site. Então, o slideshow está pronto.
que eu vou fazer agora? Eu vou me referenciar a ele lá na minha página. Então, vou vir aqui em páginas. Essa página aqui que nós estamos trabalhando é a página apresentação do plugin Elementor. Então, já vou clicar aqui, ó, editar com Elementor. E vou acrescentar uma nova área aqui no meu site, ó. Então, vou fazer uma área nesse estilo aqui. Vou dividir em duas colunas, mas uma coluna vai ser maior do que a outra. Nessa maior, eu vou colocar o meu slide, é o Cyclone, né? Aqui, ó, Cyclone Slider Widget. Então, vou colocar ele aqui. Selecione o slider. Então, lá no slider, eu posso ter vários sliders. A gente criou apenas um. Esse é a apresentação de recursos web. Então, é ele que eu vou selecionar aqui. Então, é aquele slide que eu criei, ó, que vai ser apresentado aqui para o meu usuário. O título aqui, vamos colocar aqui, ó, fique por dentro. Ficou feio isso aqui. Vou deixar sem nada, depois a gente coloca um título melhor. Então, vou só clicar aqui no atualizar. E se você quiser, deixa ele só atualizar aqui. Se você quiser ver como que tá ficando, né, basta reler o site aqui. Perfeito, ó, já coloquei um slideshow lá nas propriedades, né, que a gente editou, ó, recurso e um pequeno texto. E ele tá responsivo, né? Muito bom. O próximo elemento aqui eu vou colocar então post. Agora deixa eu ver qual que é o elemento de post que eu vou colocar. Eu acho que é esse aqui, ó. Flexible Post Widget. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse não. Vou vir aqui, ó, nesse pincelzinho, vou excluir esse widget e colocar outro. Então esse eu coloquei não é, vamos colocar esse aqui para ver. Recent post with thumbnails. Acho que é esse aqui. Vamos ver então aqui, ó. Número de posts que eu quero exibir. Como eu tenho apenas 4, né, lá relacionado a notícias, eu vou exibir só 3. Então aqui vai ser exibido apenas 3 posts. Open Post Link, sim. Vamos abrir os posts em uma nova janela. Post em ordem aleatória, não. Para não mostrar o post recente, o último post, né, o post atual, então vou também não marcar.
Deixa eu ver se vai dar certo fazer isso aqui, ó. Eu quero exibir os posts, somente os de notícias. Tá, fora notícia, o que a gente tinha lá mesmo? Ixi, vou ter que ir lá ver. Acho que era eventos. Que é a data do post. Aí, gente, a gente vai clicando e vai vendo o que fica melhor, né? Se você quer pôr a data do post, se não quer, eu vou colocar a data aí. Ah, isso aqui é legal. Eu vou tirar a data, vou deixar só isso aqui. Isso aqui é o seguinte, ele vai colocar o título do post e uma breve introdução do que é o seu post. Então ele pega algumas letras do seu post e começa a escrever ele aqui. Então, né, se você definir, aqui tem definido 55 letras, você definir 100, ó, ele vai escrever mais coisas sobre o seu post. Então, vou deixar aí 60. Não, pôr 55 só para essa janelinha não ficar embaixo. Bom, embora que isso aqui também vai depender do tamanho da janela, né? Ah, era isso aqui que eu queria, ó. Eu não quero exibir todas as categorias. Tá meio ruim aqui a minha tela. Por que será que tá assim? Não. Então, ó, eu vou deixar isso aqui em branco. Eu achei que era aqui que eu deveria colocar qual tipo de post que eu quero. E eu quero colocar o post, ó, das notícias. Se você colocar o post dos eventos, ó, vai vir só um. Olha lá, que eu só tenho esse post. Então eu quero que coloque o post das notícias, beleza. Show thumbnail é para apresentar as miniaturas. Essa miniatura é a sua imagem destacada. Talvez aqui a gente não definiu nenhuma imagem destacada para esses posts, por isso que não está vindo nada aqui. Depois a gente vai lá alterar. Aqui o número específico da miniatura. Ah, vou deixar sem nada. Fica 75 por 75. Bom, acho que é isso. Vou atualizar aqui. Reler a página. Aí, que legal. E agora eu vou fazer o seguinte, vou pôr o título aqui e aqui, né? Como que eu vou fazer? Deixa eu ver se é aqui. Eu vou acrescentar uma linha intermediária, vou fazer a mesma divisão que eu tinha feito para colocar esses dois elementos, ó. E vou colocar o título aqui. Então aqui é fique por dentro. E vou, olha aqui, ó, alinhamento, vou centralizar esse título.
E aqui eu vou colocar outro. Eu vou colocar o últimas notícias. Também centralizado. Vou atualizar aqui para ver como que ficou. Isso, olha lá que legal. Deixa eu ver se ele vai manter centralizado. Ah, só aqui que ele não fez. Então isso aqui tem que ficar dentro desse bloco. Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. Isso aqui que eu estava tentando fazer. Aqui, ó. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui que eu estava tentando fazer. Eu vou até excluir essa linha. Eu vou pegar esse título, que é um elemento HTML que está disponível aqui, e vou colocar ele dentro da mesma linha que está, ó, o meu slideshow. Que aí eu vou resolver esse problema, ó. Então aqui vai ser o Fique por Dentro, centralizado, e vou fazer a mesma coisa, só clicar aqui em atualizar. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nas últimas notícias. Vou centralizar também, atualizar. Agora assim, ó, o que aconteceu? Como esse texto fica por dentro, últimas linhas e últimas notícias, estava numa linha diferente desses dois, quando a página mudou o layout, ó, esses dois que estavam em uma mesma linha ficou embaixo do outro. Esses aqui, ó, que é o slideshow e os posts que estavam em outra linha ficaram embaixo. E aí eu tenho esse comportamento aqui, ó, que não é o que eu queria, né? Ó, os dois títulos ficou numa linha e depois eu tenho o slideshow e o post. Na verdade, o correto é isso aqui, ó. O título vai acompanhar o componente. Então, fique por dentro referente a esse e últimas notícias referente a esse. O que eu quero agora que vai ficar mais legal? Colocar a minha imagem destacada, né? Vou colocar essas... vou colocar essas aqui, do carrossel. Então, vou voltar lá nos posts. Então, tecnologias de desenvolvimento web. Nem preciso editar com o Elementor, tá? Ó, só você vir aqui, ó, imagem destacada. Vou colocar essa. Atualizar. Voltar aqui para a listagem dos posts. Desenvolvimento com WordPress. Vamos colocar aí a imagem destacada. Atualizar. Layouts Bootstrap. Imagem destacada, vamos definir uma aqui. E
Desenvolvimento Web 1 também é notícias. Vamos definir a imagem destacada aqui. Ah, essa aqui já está, ó. Não, então vou mudar a imagem, que eu acabei pondo uma imagem repetida, vou mudar com essa aqui. Vamos esperar ele atualizar. Parece que atualizou, né? E agora eu vou reler minha página. Pra gente ver como tá ficando. Aí que legal, ó. Mas ficou grande, né? A imagem, o ícone aqui, achei que ficou grande agora. Melhor a gente diminuir um pouco. Onde que eu vou diminuir o tamanho desses ícones? Eu vou nessa página aqui, ó, páginas. Todas as páginas. Vou editar com Elementor. Essa página é essa, apresentação do plugin Elementor. Vamos clicar aqui nessa canetinha aqui para você editar o elemento. E aqui nós temos, ó, o tamanho do ícone. Aqui, ó. Vamos pôr 45. Vamos ver como que ele vai ficar. Deixa eu atualizar. Ah, achei que ficou melhor, né? É engraçado. Aqui, ó. Ah, porque a imagem tá maior. Bom, vamos deixar assim. Acho que já deu para pegar o jeito aí da coisa. Pronto, eu vou até sair aqui isso aqui, do painel administrativo. Vou entrar direto aqui. Como é que chama isso aqui? Apresentação, né? Aí que legal, ó. E aí o site vai tomando forma, né? Ah, mas e os outros posts? Aí a gente poderia criar uma página chamada Últimas Notícias, colocar todos os posts naquela página Últimas Notícias, clicar aqui em Últimas Notícias e ir para aquela página que me apresenta todos os posts. É uma forma. Perfeito.
Só ver se tem diferença de layout aqui abrindo no Safari ou no Firefox. Não. Bom, então é isso. Na próxima aula a gente explora mais alguns plugins aí que estão disponíveis no WordPress. Mas, gente, olha só, não fique com receio, viu? De fazer teste, instalar plugins diferentes, temas diferentes. Vai vendo aí o que mais te atende às necessidades, a proposta aí do seu site, ok? Então, um abração aí para vocês e até a próxima aula.